Olá, eu sou Juliana Oliveira. Vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos pretos que no momento estão presos. Estou usando uma tiara preta estampada. Uso óculos de armação preta e vinho. Estou utilizando brincos na cor marrom. Estou utilizando também uma blusa de gola um pouquinho alta, gola careca, mas é um pouquinho alta, na cor azul. E estou falando aqui agora da cidade de Candeias, Bahia, que é onde eu resido. Eu estou começando esse projeto aqui, que é o Jumática, estou intitulando ele de Jumática, que o objetivo é ajudar pessoas que têm dificuldades com matemática, no entendimento, com resolução de questões variadas que envolvem desde o ensino fundamental, mas principalmente o ensino médio. Eu espero que eu possa ajudar, né, as pessoas. E assim, estou começando o projeto porque eu gosto muito de matemática. É uma coisa que, desde quando eu estava no ensino médio, eu aprendi a gostar, porque quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que eu saí daqui da cidade de Candeias e fui estudar em Salvador, aí eu tomei pau na primeira unidade de matemática, e aí eu tive que correr atrás. E nesse correr atrás, acabei passando a gostar muito da disciplina. Então, assim, terceiro ano do ensino médio, eu já estava muito familiarizada com a matemática. Quando eu fui fazer cursinho para vestibular, eu também já gostava muito da matemática, então, por isso também eu escolhi a área que atualmente eu sou formada, que é na computação. E, assim, corri atrás do professor na saída do cursinho para resolver questões. E, assim, só me contentava quando eu terminava praticamente de responder todas as questões de um livro. E eu fiz isso durante muito tempo e parei um pouquinho, né? Eu nunca atuei lecionando em escolas, mas já atuei em reforço escolar, em cursinho pré-vestibular, um cursinho pré-vestibular voluntário que teve aqui na cidade, e atuo com aulas particulares, às vezes de física também, mas não é assim muito minha praia, eu gosto mesmo de matemática. Então, eu espero ajudar as pessoas e também ajudar a mim mesma, né, relembrando algumas coisas, né, que estudando para concurso público, etc. Eu sou formada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal da Bahia e atualmente eu estou fazendo mestrado em Ciência da Computação também pela Universidade Federal da Bahia. E atualmente eu sou bolsista CAPES. Então, vou fazer isso aqui, né, nas pouquinhas horas vagas que me sobram, mas a ideia é resolver questões. Então, assim, em cada vídeo eu vou tentar resolver pelo menos 5 questões, ainda não sei assim, periodicidade, porque tudo depende de tempo, tenho que conciliar com outras coisas, mas eu espero fazer pelo menos assim 3 vezes na semana esse projetinho aqui, né? Espero que possa ajudar algumas pessoas. Eu vou começar por álgebra elementar, né? Resolvendo algumas questões, e, enfim, é isso. Vamos lá, eu vou resolver, né? Escrevendo aqui na lousa, e vamos lá. O primeiro problema, ele fala assim: determine o valor do produto 3x mais 2y ao quadrado, sabendo que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 25 e xy igual a 2. Bom, esse é um produto que requer o conhecimento de produtos notáveis, para que você resolva de uma forma mais rápida. Porém, se você não lembrar mais de produtos notáveis, mas você se lembrar o que é que significa estar elevado ao quadrado, que é uma potência, você pode resolver também aplicando depois a propriedade distributiva. Eu vou resolver aqui das duas formas, tá? Deixa eu colocar aqui a canetinha. Então, vamos lá. Determine o valor do produto 3x mais 2y elevado ao quadrado. Então, 3x mais 2y elevado ao quadrado. Resolvendo primeiro, aplicando a propriedade dos produtos notáveis, que diz que o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, nós vamos obter isso aqui. Então, o quadrado do primeiro termo, 3x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o produto é multiplicação, do primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, 3x é o primeiro termo, 2y é o segundo termo. Continuando aqui, resolver
Esse primeiro termo é elevado ao quadrado. Eu tenho que elevar ao quadrado tanto 3 quanto x. 3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, 9. E x elevado ao quadrado, eu só repito aqui, x ao quadrado. Mais, efetuando aqui esse produto, vamos considerar primeiro apenas os números. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. Então, mais 12. E agora, as incógnitas, as letrinhas. X vezes Y. X, Y. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, Y ao quadrado. Bom, fiz isso aqui. Agora, a questão me deu essas informações aqui, ó. 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado dá 25. E xy vale 2. Opa, tem alguns termos aqui que são parecidos com isso que ele está me dando. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha e botar, ó, um círculo aqui, ó. 9x ao quadrado e 4y ao quadrado. Ele está me dizendo que 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado é 25. Então, eu vou substituir aqui a parte vermelha por 25. E ele está me dizendo também que xy é igual a 2. Opa, tem xy aqui também. Vamos mudar aqui a cor da canetinha. Deixa eu só botar aqui, mais 12. E tem xy. Vou botar aqui de azul, ó, xy. Ele está me dizendo que vale quanto? Que vale 2. Quando tem esse número agarradinho com letra, é multiplicação. Então, ó, 12 vezes 2. E a multiplicação é representada pelo pontinho. Então, agora, efetuando aí esses cálculos, 25 mais 12 vezes 2, 24. 25 mais 24 igual a 49. Letra D. Então, ó, a resposta aqui é letra D. Beleza? Aí é por produto notável. Poxa, mas não me lembro mais dessa propriedade aí, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ou então, quando o professor falava isso aí, eu não estava entendendo nada. Teve uma época que eu fui assim também, não estava entendendo nada. E tem outra forma aqui para a gente resolver. Deixa eu passar um tracinho aqui. Tá, eu não me lembro que isso aqui dá para resolver por produto notável. Mas eu lembro que potência, né? Algo elevado ao quadrado significa pegar aquele algo e multiplicar por ele mesmo. Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. 3x mais 2y multiplicado por ele mesmo, vezes 3x mais 2y. Opa, como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que aplicar uma das propriedades da multiplicação, que é a distributiva, ó. Esse vezes esse, e esse vezes esse aqui. Depois, eu estou mudando a cor da canetinha para facilitar o entendimento. Depois, eu vou fazer esse vezes esse, e esse vezes esse. Certo? Uma dica. Quantos membros, né, eu tenho aqui nesse primeiro? 2, que é o 3x e o 2y. E nesse segundo, também 2, que é também o 3x e o 2y. Se eu tenho 2 elementos aqui e tenho 2 aqui, 2 vezes 2, ao final da minha multiplicação, eu vou ter que ter 4 termos. 2 vezes 2, 4. Então, vamos resolver aqui. Vamos fazer aqui a parte vermelha primeiro. 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9x ao quadrado, né? X vezes x ao quadrado. 3x vezes 2y, mais 3 vezes 2, 6. X vezes y, xy. Agora, eu vou colocar aqui com a canetinha azul, vou para a parte azul. 2y vezes 3x. 2 vezes 3, 6. Y vezes x.
YX ou XY. Lembra lá quando o professor falava a ordem dos fatores não altera o produto? Isso significa que XY, X vezes Y, é a mesma coisa que Y vezes X, YX. Então, exemplificando, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, é isso que significa a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2y vezes 3x também é 6xy. E 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4. Y vezes y, y ao quadrado. Vamos lá, voltar aqui de novo para a canetinha vermelha. Aliás, vou botar a canetinha preta. Bom, o que é que eu tenho que observar agora? Os termos que eu tenho em comum. Tem mais algum termo com x ao quadrado? Não. Então, repito, 9x ao quadrado. Tem um termo aqui, 6xy. Tem mais algum termo que tem como a parte literal xy? Tem outro xy. E quanto é 6xy mais 6xy? 12xy. Tem mais alguém que tenha 4y ao quadrado? Ou melhor, tem mais alguém que tenha essa partezinha aqui do y ao quadrado? Não. Então, eu só repito aí. Mais 4y ao quadrado. Opa! Cheguei, ó, a esse ponto. Ou seja, dá para eu resolver da mesma forma. A partir daí, agora, eu só vou resolver como eu fiz aqui no anterior. Então, eu fiz de duas formas diferentes. Aqui, eu apliquei diretamente produtos notáveis, as propriedades. E aqui, eu apliquei as propriedades da potência, né? Resolvi essa potência ao quadrado e fiz as distributivas e juntei os termos semelhantes. E aí, eu cheguei novamente a um resultado que eu já tinha encontrado antes. É uma coisa que surge muita dúvida. Não estranhe aqui os meus desenhos, tá? Mas assim, x mais x é 2x. 2 vezes x. E x vezes x é x ao quadrado. É muito importante que vocês saibam disso quando estiverem trabalhando, principalmente com monômios, polinômios, essas operações algébricas. É muito importante que vocês tenham essa noção da diferença do que é somar essas partes literais e do que é multiplicar essas partes literais, certo? Ao longo dos exercícios, a gente vai ver outros exemplos e eu vou estar sempre relembrando também. Bom, passando aqui para o próximo. Então, letra D, tá? Questão passando para o próximo. O pediatra britânico James N. Turner criou, nos anos 60, uma fórmula para estimar até que altura uma criança vai crescer, tomando como parâmetros as alturas dos pais. Para meninas, a fórmula é H igual a M mais P sobre 2 menos 6,5. Com H sendo a altura máxima que a menina vai crescer, e MP sendo as alturas respectivas da mãe e do pai. Ou seja, nesta ordem, né? Respectivas nesta ordem. Todas as medidas são dadas em centímetros. Se um pai tem altura de 1,78 metros e uma mãe tem altura de 1,72 metros, até que altura vai crescer uma filha dos dois, segundo a fórmula de Turner? Bom, vamos lá. Algumas coisas aqui só para relembrar. M mais P sobre 2. Isso aqui é uma fração. E sempre que a gente vir na matemática frações, significa que a gente vai fazer divisões, tá? A outra coisa aqui para falar. A questão fala que todas as medidas são dadas em centímetros. Mas observe que a altura do pai e a altura da mãe está sendo dada em metros. Apesar de ser uma conversão
Aparentemente fácil nessa questão, a gente tem que tomar cuidado com as unidades de medidas que são dadas nas questões. Porque quem elabora essas questões de vestibulares, Enem, concursos, sempre coloca uma pegadinha. Sempre vai ter uma resposta lá que vai dar certa para uma resolução errada. Então, sempre fiquem atentos à questão das unidades, tá bom? Então, aqui está sendo dada em metros. Quando eu tenho uma unidade em metro e quero converter ela para centímetros, basta eu multiplicar por 100. A multiplicação por 10, 100, 1000 e por aí em diante são bem simples. Por quê? Eu tenho que fazer o deslocamento da vírgula, a quantidade de zeros que eu tenho. Deslocamento da vírgula para a direita, tá? Então, se eu tenho 1,78 metros, a minha vírgula está aqui, tá? Entre o 1 e o 7. Eu tenho que multiplicar por 100 para transformar em centímetros. Então, a vírgula que está aqui, eu vou deslocar quantas vezes? 2, porque tem 2 zeros, para a direita. Então, ó, 1, 2. A vírgula vai ficar aqui agora. Então, vai virar 178 centímetros. Consequentemente, a altura da mãe, que é 1,72, transformando em centímetros, vai ficar 172 centímetros. Bom, agora eu vou usar a fórmula para estimar a altura que a menina pode chegar com pais com essas alturas. Então, H da fórmula, que me dá a altura máxima, é igual a M. M é o quê? A altura da mãe. Então, 172, porque tem que ser em centímetro, mais P, que é a altura do pai, então, 178, sobre 2, menos 6,5. Então, H é igual a 172 mais 178 dá 350. Sobre 2 menos 6,5. Como eu já tinha mencionado, a fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, eu vou fazer 350 dividido por 2. Isso vai dar 175. Então, H igual a 175 menos 6,5. Claro que aqui eu estou resolvendo um pouco mais rápido, não estou fazendo todos os cálculos, mas você resolve no seu tempo, tá? Aqui eu fiz um cálculo mental. Eu fiz a decomposição desse número 350. Eu sei que 350 é a mesma coisa que 300 mais 50. E aí, qual é a metade de 300? 150. Qual é a metade de 50? 25. 150 mais 25, 175. Essas técnicas de decomposição ajudam bastante na hora de resolução de questões, para você não precisar ficar fazendo muito cálculo. A mesma coisa a multiplicação por 100 aqui. Se você não sabe, né, que converter de metro para centímetro é multiplicar por 100, e que multiplicar por 100 é só o deslocamento da vírgula para a direita, 2 vezes, você pode perder tempo fazendo uma conta, gastar um tempo que pode ser muito precioso para você mais à frente, se você encontra uma questão com um nível de dificuldade maior. Então, mas cada um resolve no seu tempo. E agora eu tenho que fazer aqui essa subtração. Essa subtração eu vou fazer 175 menos 6,5. Quando o número não aparece a vírgula, é porque a vírgula está no finalzinho do número. E quando a gente vai fazer adição, que é conta de mais, ou subtração, que é conta de menos, com números decimais, é importante que a gente coloque vírgula embaixo de vírgula. Então, 175, a vírgula está aqui, menos 6,5. Ah, e essa partezinha aqui que não ficou número nenhum, eu coloco 0.
não vai mudar o valor do número, continua sendo 175. Subtração. De 0, eu consigo tirar 5? Não. Então, eu vou ter que tomar emprestado aqui, tá? Se aqui é 5, virou 4. Tirei 1. E vou passar para cá. Aqui não virou 1, tá? Porque quando eu tomei um empréstimo, eu tomei um empréstimo de uma dezena. Então, aqui virou 10. 10 menos 5, 5. Olha a vírgula, mantenho ela no lugarzinho dela. De 4 dá para tirar 6? Não. Tomo emprestado. Aqui, que era 7, vai se transformar em 6. E aqui vai ficar 14. 14 menos 6, 8. Aqui tinha se tornado 6. Desço 6, que não tem mais nada aqui embaixo, e desço 1. Então, a altura é igual a 168,5 centímetros, que corresponde à letra A. Então, aqui é a resolução, tá? Passando aqui para a próxima. Vamos lá. A soma de 3 números consecutivos é igual a 36. O dobro do menor número somado com o quadrado do maior número é. Beleza. A matemática tem muito disso. Quando eu estou dando aula para reforço escolar ou aula particular, eu falo sempre para os alunos: olha, o que você está aprendendo agora pode não estar parecendo útil, mas lá na frente você vai precisar de todos esses conhecimentos. E se você não tem uma boa base, isso vai te prejudicar lá na frente. E eu passei por isso na pele, né? Quando eu tomei meu pau lá no primeiro ano, nota baixa. E olha, tem um detalhe ainda, né? A minha nota foi uma nota baixa, eu tirei 5,5. A média da escola, salvo engano, era 7 ou era 6, eu não lembro, não recordo. Mas eu lembro que eu tirei uma nota baixa, né? E assim, eu vinha de uma escola que eu tirava notas muito altas em matemática, eu tirava 9, 9,5, 10. E aí eu tomei aquele impacto, né? E com esse impacto, a minha nota que era baixa, ela ainda foi a maior nota da turma. Então, pense aí como foi o negócio, né? Saiu do interior, foi para a capital estudar. Foi uma coisa assim. E aí eu tive que tomar aulas particulares para justamente que a minha deficiência estava na base. Né? Muitas coisas eu estava com deficiência na base. E aí eu fiquei cerca de 3 meses tendo aulas particulares. Na época foi uma tia minha que pagou essas aulas com um rapaz que ela conhecia. O nome dele é Álvaro. Nunca mais eu ouvi, por sinal, enfim. Mas, assim, foi o que me ajudou bastante a me desenvolver depois. Foi aprender aquela base. E, às vezes, né, quando eu vou dar aula particular, ou pessoa que quer fazer uma prova de concurso, aí, às vezes, acha que eu estou dando uma aula, né, de uma coisa, assim, muito básica, que estou meio que querendo, ganhar dinheiro fácil, enfim, né, coisas assim. Mas não é. É porque não adianta eu fazer um exercício mais elaborado e a pessoa não vai compreender. E também eu, particularmente, penso que não adianta você ficar um monte de macete, sabe? Macete aqui, aqui você resolve assim, e você não aprende a fazer de fato. Você aprende uma coletânea de macetes para fazer aquela prova específica, aí às vezes você não passa na prova, e aí depois você esquece tudo, tem que ir de novo do zero. Então, assim, para mim vale mais a pena entender a base. E na matemática vale muito a pena, porque você aprende e você consegue continuar aplicando em diversas situações. É a minha opinião. E aí, falando também, quando eu falo disso, eu me lembro também de uma disciplina que eu paguei na graduação. Álgebra linear, eu estou falando aqui de álgebra elementar, e o nome da disciplina era álgebra linear. Eu lembro que na primeira unidade dessa disciplina eram 3 unidades. Eu fui muito mal mesmo. Eu fui mal ao ponto de que, para passar direto na disciplina, eu teria que tirar uma nota 9 e outra 10, coisa assim, ou então 9,5, 9,5. E aí eu tive que correr atrás, e eu passei. Eu tive que correr atrás porque essa disciplina, álgebra linear, é uma disciplina que, se você não passou na primeira unidade e não aprendeu, na segunda unidade você vai perder.
E na terceira unidade você vai perder também. Porque o conhecimento é encadeado, total, não muda. Não é assim, eu estava vendo tal assunto, agora vai passar para outro assunto, que vai mudar tudo. Não. Então, aí, já deixando o recado para quem for pagar a álgebra linear em algum curso, tá? Mas, voltando aqui ao nosso assunto, a soma de três números consecutivos é igual a 36. E o dobro do menor número somado com o quadrado do maior número é ok. Eu tenho que elaborar isso algebricamente. Como? Vamos lá. A soma, eu sei que eu vou usar o sinalzinho de mais, adição. A soma de três números consecutivos é igual a 36. Tá, números consecutivos. Eu não sei como elaborar isso, mas eu sei que eu vou precisar da álgebra. E eu sei como é que os números são consecutivos. Por exemplo, 3, 4 e 5 são números consecutivos. E como é que eles se comportam? Eu tenho aqui o primeiro número 3, o segundo é o 3 mais 1, e o terceiro é o 3 mais 2. Tá, então eu vou elaborar isso aqui. Eu vou dizer que a soma de três números consecutivos, não sei que número é esse. Quando a gente não sabe que número é esse, a gente chama ele de x. Então, eu sei que x mais 1 mais x mais 2 é igual a 36. Pronto. É como se fosse o 3 mais 1, 3 mais 2. Claro que a resposta não são esses números aqui, tá, gente? Eu só coloquei para exemplificar como eu posso elaborar isso, se eu não souber, mas eu sei a relação dos números entre si e consigo identificar, né, padrões ou sistematizar algumas coisas na minha cabeça, tá? Então, estou com isso aqui agora. Do jeito que está aqui, eu vejo que eu só tenho uma incógnita. Então, eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver. Eu já vou descobrir quem é x. Então, vamos fazer aqui logo x mais x, peguei os termos semelhantes. Quando não aparece nenhum número, né, aqui na frente do x, que aqui poderia ter 2x, mas não tem, tem x. Quando não aparece, é porque esse número é 1, tá? Então, 1x mais 1x mais 1x, 3x. Muitos alunos, quando o professor explica isso, aí a gente está na aula e aí o aluno fala, professora, o x vale 1, né? Aí, muita calma nessa hora, o x não vale 1, tá? Eu tenho uma unidade do x, ele não vale, ele não é igual a 1. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Como eu falei, eu nunca lecionei, eu sou bacharel em sistemas de informação. Então, assim, eu não sou licenciada em matemática, então, porventura, pode ser que eu use aqui algum termo que não seja totalmente adequado, mas, assim, essas coisinhas é importante a gente deixar claro, porque quando o aluno fala, o x vale 1, ele vai ver ali, não sei o que lá, não sei o que lá, qual o valor de x, e tiver uma alternativa 1, ele vai sair marcando, porque ele disse que o x é 1. E não é assim. Eu sei que o professor não ensina assim, que o x é 1. Tenta realmente explicar isso, né? Que quando não aparece aqui o coeficiente, é como se aqui fosse o número 1, para facilitar esse entendimento, que eu estou fazendo aqui, por exemplo, um x mais um x mais um x. Então, 1 mais 1, 3x, tá? Então, x mais x mais x, 3x. 1 mais 2 mais 3, igual a 36. Olha a equação do primeiro grau. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Os termos que têm a incógnita eu mantenho no primeiro membro, ou seja, antes da igualdade, e os termos que não têm a incógnita eu coloco depois da igualdade, no segundo termo. E uma coisa bem importante aqui, se o termo, né, em questão não está na localização que ele deveria estar, eu vou precisar fazer um deslocamento dele, eu tenho que mudar o sinal dele. Então, se ele era mais, ele vira menos, se ele era menos, ele vira mais. Então, outra coisa, quando não aparece o sinal aqui na frente, é porque o sinal é mais, tá bom? Então, nesse caso aqui, é mais 3x e aqui é mais 36. Quando não aparece o sinal, é porque o sinal é mais. Então, vamos lá. 3x já está no lugar correto, antes do sinal de igual, eu repito. Tem mais alguém com a incógnita? Não. Então, igual
36 já está no lugarzinho dele, no segundo membro, logo após a igualdade, repito. E 23 está antes do sinal do igual. Eu vou ter que passar ele para o lado de lá, ó. Eu vou ter que vir com ele para cá. Essa mudança de membro que eu vou fazer, eu tenho que mudar o sinal. O sinal dele é mais 3. O sinal está sempre na frente do número, antes de você escrever o número. O sinal dele é mais 3, então ele vai passar com o sinal menos 3. 3x igual a 36 menos 3, 33. E quanto é x? X é igual a 33. E esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 33 sobre 3. Então, x é igual a 11. Quando a gente diz aqui que muda de sinal, né, quem é mais vira menos, quem é menos vira mais, eu estou justamente falando da operação inversa da adição, que é a subtração, e vice-versa. A operação inversa da subtração é a adição. E quando eu digo aqui que esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, é exatamente a mesma coisa. Ele está mudando de membro. Se ele estava multiplicando, ele vai passar para o outro membro dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Se ele estivesse dividindo, ele ia passar para o outro membro multiplicando, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá? Bom, eu já achei x, só que a questão não me pede x. A questão diz assim, ó, o dobro, então o dobro é multiplicar por 2, o dobro do menor número somado com o quadrado do maior número, quadrado é elevar ao 2, aquele 2 pequenininho que fica lá, é a potência, né, potenciação, é igual a, tá, que é o menor número? O menor número é o x, porque eu convencionei isso aqui, né, eu disse que eu tenho um número x, quem vem logo depois dele é maior que ele, x mais 1. E quem vem depois ainda é muito maior. Então, esse aqui é o menor. E esse aqui, x mais 2, é o maior número. Aí ele me pergunta, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Ele me pergunta, o dobro do menor número, vou escrever isso. Então, 2 vezes x somado mais com o quadrado do maior número, então, ó, x mais 2 ao quadrado é igual a quanto? Eu tenho que descobrir. Observe, aqui eu poderia dizer também que eu tenho um produto notável, mas só que eu não vou gastar meu tempo resolvendo isso, porque eu vou perder tempo fazendo isso. Eu já sei quem é x. X é 11, eu acabei de encontrar. Então, onde tem x nessa minha expressão aqui, eu vou substituir pelo 11. Então, 2 vezes x, quem é x? 11. Mais, abre parênteses, x, quem é x? 11. Mais 2. Estou repetindo o resto da expressão, ao quadrado. Vou resolver agora. 2 vezes 11, 22. Mais, resolvendo aqui o que está dentro do parênteses. 11 mais 2, 13. E agora eu tenho que elevar ao quadrado ainda. Vou botar aqui o sinal de igual. Então, 22, antes eu tenho que resolver aqui a potência. 13 ao quadrado é a mesma coisa que 13 vezes 13, que dá 169. E agora eu vou somar esses dois valores. 22 mais 199 vai ser igual a 191, que é letra B de bola. Beleza? Vamos continuar. Questão 4. Considerando a equação menos 5, abre parênteses, 3x menos 8 igual a menos 45, é correto afirmar que ela é equivalente, ou seja, que ela é igual a.
Então, pelas alternativas aqui, eu estou percebendo que ele quer que eu faça a distributiva, que tem aqui, né, essa operaçãozinha aqui da propriedade matemática, a distributiva, ó, 5 vezes isso aqui, menos 5, né, vezes isso aqui, e menos 5 vezes menos 8, e que eu passe todo mundo para antes da igualdade. Então, eu vou fazer isso aí que ele quer e ver qual é a alternativa. Vamos lá, aplicando a distributiva. Menos 5 vezes 3x, menos 15x. Ó, operação com números inteiros, eu tenho que saber as regras de sinais. Como aqui eu estou trabalhando com multiplicação, na multiplicação, e eu já adianto também na divisão, quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Então, menos com mais com menos dá menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais, tá? É muito importante ter essas regras de sinais claras. Tem algumas escolas, poucas, né, pelo que eu já vi, assim, que já começam a trabalhar números inteiros no 6º ano do ensino fundamental, mas a maioria das escolas começa a trabalhar com números inteiros no 7º ano. É um dos assuntos da primeira unidade no 7º ano. E é uma coisa que você vai levar aí para o resto da vida, até você concluir o seu ensino médio. Então, você pode não gostar, mas você vai ter que aguentar até o final do ensino médio. E se você não aprende isso, você fica com muita dificuldade, você acaba respondendo questões de forma errada. Por quê? Porque você errou um sinal, e aí isso desencadeia erros irreversíveis aí na resolução de uma questão. Quando a questão é fechada, que você, né, objetiva, que você termina e não acha a resposta, aí você diz, está errado. E quando a questão é subjetiva, né, questões abertas, que você tem que responder, fazer seus cálculos e deixa lá a resposta. Você fica sem saber, e aí, às vezes, perde por bobagem, né, uma regrinha de sinal que não obedeceu. Então, vamos lá. Menos 5 vezes 3x, menos 15x. Menos 5 vezes menos 8, menos com menos, mais 40. 8 vezes 5, 40. Igual a menos 45. Agora, ainda falta eu passar esse 45, ó, para antes da igualdade. Então, vamos lá. Menos 15x, repito, mais 40. E se o menos 45 vai mudar, vai se deslocar de um membro para o outro, eu tenho que mudar o sinal dele. É menos 45, vai vir mais 45. Igual a, se eu tirei daqui, ficou 0. Resolvendo aqui, menos 15x, não tem com quem eu juntar ele, repito. 40 mais 45, mais 85, igual a 0. E isso aí corresponde à alternativa B, de novo. Ok? E a última questão desse nosso encontro, a fórmula que relaciona o comprimento C em centímetros do pé e o número de calçado N que uma pessoa usa é dada por 4N igual a 5C mais 28. Admitindo essa fórmula, qual o comprimento do pé de uma pessoa que calça 39? Então, vou pegar aqui a fórmula que ele deu. 4N igual a 5C mais 28. Lembrando que número coladinho com letra é multiplicação, tá? A questão me deu o valor de N, que é o número que a pessoa calça, número de calçado. Ela me deu o N e disse que esse N é 39. Então, onde aparece N na fórmula, eu vou substituir por 39. Então, 4 vezes 39 é igual a 5C mais 28. 4 vezes 39. Ó, se fosse 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16, daria 160. Mas não é 40, então eu tenho que tirar 4, né? Porque é 4 vezes. Então, 160 menos 4, 156. Mas, repetindo, você pode resolver do seu jeito. Você pode vir aqui e fazer, ó, 39 vezes 4
9 vezes 4, 36, sobe 3. 4 vezes 3, 12, mais 3 que subiu, 15. Ou você pode resolver mentalmente. E essa coisa de resolver mentalmente, a gente aprende desde o terceiro ano. Mas ninguém lembra, né? Mas assim, o professor estimula. Fazer os cálculos mentais. Faça o cálculo mental. É justamente para ajudar nessas horas. Para todo cálculo, a gente não precisar ficar fazendo no papel de rascunho, etc. Tá? Mas, claro, você precisa criar confiança para fazer isso. A gente não faz isso da noite para o dia, tá? Então, fique claro, vai cada um no seu ritmo. 156 igual a 5C mais 28. Vamos lá. Eu vou só fazer uma coisinha aqui para facilitar, porque eu gosto mesmo. Eu gosto que a incógnita esteja do lado esquerdo e os números do lado direito. Mas dava para continuar aqui, só que eu vou só reescrever isso invertendo, usando uma propriedade matemática que chama a reflexiva, tá? Eu só vou inverter aqui. Então, eu vou só escrever 5C mais 28 igual a 156. Só invertir, tá? Então, agora eu vou colocar, quem tem incógnita do lado esquerdo, 5C, tem mais alguém? Não. Então, igual, 156 já está depois da igualdade, repito. Agora, ó, mais 28, está antes da igualdade, ele tem que vir para o outro lado. Então, troca o sinal. Se é mais 28, vira menos 28. 5C igual a 156 menos 28. Eu confesso a vocês que eu sou péssima fazendo subtração. Aí, às vezes, eu prefiro fazer a continha para não perder uma questão, né? Por causa de bobagem. Então, vamos lá. De 6 dá para tirar 8? Não. Toma emprestado, então aqui vira 4 e aqui 16. 16 menos 8, 8. 4 menos 2, 2. E aqui sobrou 5C igual a 128. Continuando aqui, então, C é igual ao 128, e o 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, 128 dividido por 5. Vamos fazer aqui. 128 dividido por 5. Então, eu tenho que pegar aqui um número maior do que o divisor. Então, vou começar aqui pelo 12. 12 dividido por 5, 2. 5 vezes 2, 10. E restou 2. Desse o próximo número, 28. 28 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. E aí sobrou 3. Sempre vai ter que sobrar um número menor do que o divisor, tá? Aí sobrou 3. Eu já sei que a resposta começa com 25. Poxa, todas começam com 25. E agora? Aí eu tenho que continuar a minha conta. Poxa, 3 não dá para dividir. O que é que eu faço? Vírgula e adiciono um 0. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 5, 30. 30 para chegar em 30, 0. Então, a minha resposta, o C, é 25,6 centímetros, que é a letra B novamente. Essas questões eu estou pegando de uma apostila, tá? De um livrinho que é para estudo mesmo de vestibular, essas coisas. E aí, quando dá, assim, várias respostas B, 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 a gente fica numa dúvida, né? É normal, mas tinha gabarito, eu olhei tudinho antes, né? Tá tudo certinho. Então, foram 3 questões seguidas com gabarito B, mas tá tudo certo. Bom, é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado, né? Tirado dúvidas de vocês que estavam precisando. E a gente se encontra numa próxima aí, tá bom? Espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau.